Quando esse elemento reage com a água, ele gera um gás. Esse gás naturalmente expande, certo? E existe um manômetro na tampa desse equipamento que mede essa expansão, ou seja, mede a pressão gerada por esse gás, certo? Então a gente faz uma comparação entre a pressão gerada e a quantidade de água que reagiu com o elemento químico, certo? Existe uma tabela que tem bem aqui na tampa desse aparelho, e essa tabela faz essa ligação entre a pressão final lida no manômetro com a umidade real. Só que tem 3 colunas para ser lida. As 3 colunas dizem respeito ao seguinte: qual a quantidade de solo que você vai colocar aqui dentro? Qualquer quantidade de solo? Não, não é qualquer quantidade de solo. Geralmente padroniza-se com 3 quantidades diferentes de solo: 5 gramas, 10 gramas e 20 gramas que você vai colocar aqui dentro. Cada quantidade de solo refere-se a uma umidade estimada, prevista. Lembra que quando a gente estava na aula de geotecnia, que teve aula comigo aqui, eu falei que o laboratorista, na hora dele fazer o ensaio de limite de liquidez, ele estimava, na hora dele molhar o solo, ele estimava mais ou menos uma umidade. Está aqui comigo. O laboratorista sabia mais ou menos a umidade do solo e trabalhava com isso, acrescentando água para chegar à umidade que ele queria para fazer determinados ensaios. Tá? Lembra do ensaio de compactação? Vocês lembram do ensaio de compactação? Lembra disso? Que a gente colocava a umidade ótima, tinha que colocar menos 6% para a umidade ótima para ir subindo de 2 em 2. Alguém lembra disso? Menos 5, desculpa. Aí ficava menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. Alguém lembra disso? No ensaio de umidade, aquele gráfico de ensaio de umidade? Aí me perguntaram: professor, mas como é que ele vai colocar a umidade menos 5% para a umidade ótima? Ele não sabe qual a umidade está no local, então ele estimava, através da experiência do laboratório, ele estimava. Então isso que se faz aqui, nós vamos estimar qual será a umidade desse solo aqui. Você está vendo que esse solo está bem mais úmido do que esse que a gente trabalhou, tá vendo? Qual seria a umidade desse solo aqui? O que vocês acham? Existe uma tabela que diz o seguinte: se você estima que a umidade do solo que você está trabalhando é até 10%, pode anotar aí, por favor. Coloca assim: umidade prevista. Então segura aqui. Faz 2 colunas, por favor, e 4 linhas. Uma tabelinha com 2 colunas. Uma tabelinha com 2 colunas e 4 linhas. Só para vocês. A primeira coluna, eu vou escrever assim: umidade prevista por umidade com prevista e o signo de porcentagem. Isso na primeira linha, primeira coluna, certo? Do lado dela, ou seja, na primeira linha ainda e na segunda coluna, eles vão escrever peso da amostra. Posso? Vocês construíram uma tabela com 4 linhas e 2 colunas? 4 linhas, ó. 4 linhas e 2 colunas, certo? Na primeira linha e primeira coluna, vocês vão escrever umidade prevista em porcentagem. Primeira linha, primeira coluna. Ainda na primeira linha, na segunda coluna, ou seja, do lado, vocês vão escrever peso da amostra. Entenderam ou não? Entendido? Agora vamos lá. Pula de linha, na segunda linha agora. Segunda linha, primeira coluna. Vocês vão escrever até 10%. Quem tiver aqui desse lado aqui, eu falei isso aqui, tá? Estou falando isso aqui. Tá? Agora, ainda na segunda coluna, na segunda linha, e agora vamos para a segunda coluna. 20 gramas. Pula agora para a terceira linha. Na primeira coluna, vocês vão escrever de 10 a 20%. Ainda na terceira linha, na segunda coluna, vocês vão escrever 10 gramas. Agora vamos para a última linha, quarta e última linha, primeira coluna, de 20 a 60% de umidade. E agora, ainda na última linha, na segunda coluna, 5 gramas. Então vamos lá. Podemos colocar dentro desse recipiente 3 tipos, ou na verdade 3 valores de massa, certo? Ou 5 gramas, ou 10 gramas, ou 20 gramas. O que vai decidir isso? Vai decidir, o que vai definir isso? Desculpa. O que vai definir isso é a nossa estimativa dessa umidade. Certo? Pela experiência do laboratorista,
ele vai saber, será que a umidade está até 10%? Será que está de 10% a 20%? Ou será que está de 20% a 60%? Então a gente tem um laboratorista que libera. Vinícius? Já está com mais 10%, está com mais 10% da umidade, provavelmente. Então vamos usar então, na terceira linha, então, de 10% a 20%, a gente está estimando que existe uma umidade nesse solo de 10% a 20%. Então a gente vai usar quantos gramas, pessoal? 10. Olha já, isso aqui, pessoal, tudo isso aqui faz parte do equipamento. Isso aqui é preparado para o campo. Por isso que essa balança aqui é dessa forma, bem simples, tá vendo? Não dá para levar para o campo uma balança dessa. Apesar que hoje em dia deve existir balanças de precisão menores, eu até vi uma balança desse tamanho aqui no vídeo, bem pequenininha, digital, com mais precisão. Pô, tô cinegrafista. Então a gente já colocou 10 gramas aqui, pesamos 10 gramas com essa balança e agora a gente vai colocar dentro do equipamento. Quer mostrar aqui? A balança? Qual é o que reage a água, professor? É o carboneto de cálcio. Um elemento químico que tem dentro dessa ampola aqui. Tá? Bom, a gente vai colocar dentro desse mesmo recipiente o elemento químico que reage com a água, carboneto de cálcio. Uma ampola? Uma ampola. Tá? Primeiro você vai colocar duas esferas, igual bilha. Quem jogou bola de gude aqui sabe que é bilha, não sabe, pessoal? Duas esferas metálicas. Para que serve essa esfera, pessoal? Para quebrar. Eu vou balançar de forma que essa esfera lá dentro vai se chocar com essa ampola de vidro e vai quebrar, liberando esse elemento químico, certo? O elemento químico tem que colocar com cuidado, obviamente, porque se ele quebrar antes de estar fechado o recipiente, acabou o ensaio, né? Vai jogar o ar no plástico para fora. Tem um valor ideal, professor? Válvula de ar? Não, tem um valor ideal, cara. Não. O valor que você lê aqui, você vai na tabela e vai saber qual a umidade. Entendeu? Esperar estabilizar. Continua subindo um pouquinho ainda a pressão aqui interna. Você já viu? Professor, posso saber que a quantidade de material que utilizou foi adequada? O DNR, ele tem uma tabelinha que ele fala que se a pressão ficar entre um valor muito alto ou um valor muito baixo, você tem que pular ou para cá, para a linha de cima ou para a linha de baixo. Tá? Esses valores é impossível de decorar, porque tem que ver na tabela. Mas existe realmente um limite. Se estiver muito alto ou muito baixo o valor da pressão, você pode consertar o ensaio. Tá? Bom, vamos considerar aqui que estabilizou, tá? Quem pode fazer essa leitura aqui para mim? Quanto deu? 20 kg por centímetro quadrado. 0,6. 0,65, isso.
Com a leitura foi 0,65 kg força por centímetro quadrado. Essa é a leitura. Jefferson. Não, pode falar? Senão vai ficar grande pra caralho. 65 kg força. Na nossa coluna, na nossa tabela aqui, pessoal, depois eu queria que todo mundo desse um pulinho aqui para olhar. 0,65. Qual é a nossa unidade? Dá um pulinho aqui, por favor. De 10 a 20. Tem que pegar o 6,9. 6,9. qual que é? 10 gramas, não. 6,9. 6,9 o que, pessoal? Por cento. Unidade se mede em? Por cento. Tá? Anotaram aí, pessoal?